Sejam bem-vindos ao projeto Danças e Ciências Ocultas. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Aqui quem fala é Gilmara Cruz. Bem, o tema de hoje é técnicas de dança e práticas espirituais. Para iniciar, gostaria de falar o objetivo desse podcast, que na verdade é uma reflexão, que eu venho tendo e acompanhando as discussões do mundo da dança. Então, a questão é: a técnica de dança, ela é importante na prática espiritual? O que vocês acham? Bem, é uma discussão que já acontece no mundo da dança e é uma coisa muito levada a sério pelas pessoas que admiram a dança e pelos estudantes e por outros profissionais. Por isso que eu vejo a necessidade de discutir o tema aqui nesse projeto, que tem o foco na prática espiritual. Bem, eu vou começar falando um pouco da minha experiência com a dança, vou expor aqui a minha opinião e também a importância da técnica de dança dentro desse projeto, que é a Danças e Ciências Ocultas. Como todos já sabem, o objetivo do projeto é usar a dança como veículo, o corpo como portal para entrar em contato com o oculto. E para isso, existem diversas maneiras. Dentro das ciências ocultas existem vários caminhos. Existem vários ocultistas também que dividiram seus conhecimentos conosco, mas que não eram os únicos e que um não é igual ao outro. Então, quem tem esse intuito em entrar em contato com esse divino oculto interiormente e exteriormente, pode buscar o caminho próprio. Na minha visão, não existem regras e nem um único caminho. Para mim, há uma multiplicidade de caminhos que a gente pode optar, durante o nosso processo de escolha pessoal. Com esse projeto, eu venho compartilhando um pouco do meu processo. Bem, eu acredito que quem tenha mais vocabulário de dança tenha mais possibilidades e mais arcabouço, experiência corporal e talvez mais naturalidade para desenvolver um trabalho mais eficaz. Por quê? Porque quando você não tem uma técnica de dança, quando qualquer movimento que lhe seja passado,
há uma concentração. Você precisa se concentrar naquele movimento, você precisa pensar nele para fazê-lo, até que aquele movimento fique natural. Porque qual é o segredo da técnica de dança? É a repetição. Todo bailarino precisa repetir diversas vezes, né, cada um com seus limites e com o seu tempo, para que aquele movimento fique natural. Quando os movimentos estão naturais no corpo, aí a pessoa está livre para se concentrar em algo maior, digamos assim, nesse transe. Quando você se preocupa com a técnica, você está preocupada com a sua matéria, com o lado físico. Então, há uma desconexão, porque a maior conexão, pelo menos dentro da minha experiência, é exatamente essa desvinculação com a matéria. E uma vez que você se preocupa com ela, de qualquer forma que seja, você vai estar trazendo a sua mente para o físico e não permitindo que a sua mente transcenda. É mais ou menos isso. Então, as pessoas que não têm técnica nenhuma de dança e que buscam trabalhar com esse mesmo objetivo, de entrar em contato com o oculto, teria que não se preocupar com a falta de técnica. Em algum momento pode-se pensar no estudo técnico, né? Como eu já fiz aulas técnicas e aulas voltadas para a espiritualidade, usando a técnica como veículo. Então, tanto pode ser o bailarino com esse intuito, o dançarino, o estudante que seja, tenha o seu momento de estudo técnico para desenvolver a técnica, para deixar essa técnica natural no corpo, e em um outro momento não se preocupar com isso e simplesmente deixar o corpo falar, fluir, deixar vir coisas naturais da pessoa. Porque todo corpo tem uma experiência de vida. E toda experiência de vida fala, né, através desses movimentos. A linguagem corporal, ela vai trazer essa sincera essa sincera manifestação de si mesmo, né? Então, a linguagem corporal, ela não seleciona o que diz. A linguagem verbal, sim. A gente pensa, racionaliza e escolhe aquilo que a gente vai falar. A linguagem corporal, ela é natural. Ela simplesmente diz muita coisa. Nós que somos professores, é importante que a gente estude um pouco dessa psicologia para entender como o nosso aluno se comporta no mundo e como ele é. Até para que a gente possa trabalhar certas coisas com eles, né? O ensino de dança está para além de ensinar movimento. Também estuda muito essa questão da psicologia, da anatomia. É um estudo profundo. Então, a gente desenvolve certos olhares, né? Para entender, para conhecer a personalidade do aluno e até de um bailarino que você assista. Através dos movimentos que eles fazem no palco, você pode entender um pouco mais sobre aquela pessoa, um pouco da personalidade, da essência natural daquela pessoa. Muitas vezes até que ela negue isso ou não enxergue, mas é perceptível através daquelas movimentações. Então, o movimento também pode ser natural da pessoa. A pessoa traz consigo uma carga de vida, né, histórica, de experiências, que vai induzir a pessoa a se colocar fisicamente de alguma maneira. Então, podemos repensar um pouco o processo de composição coreográfica, trazendo essa ideia mais para o objetivo espiritual, que é o momento em que a gente não deve estar se preocupando tanto com a técnica e nem com o físico, mas esquecer um pouco, né, esse ambiente, essa questão física, para entrar em contato com o plano sutil, né,
com uma área extra ao nosso plano físico. Então, tem um workshop que eu montei chamado Coreografando, que traz umas questões bem legais, que não tem nada a ver com a parte espiritual, mas que pode ser repensada dentro desse viés para pensar a composição coreográfica ou o improviso, né? Que a gente pode repensar o processo de composição coreográfico, se distanciando das ideias baseadas na mera reprodução de movimentos. Aquela reprodução de movimento que não tem significado para o bailarino. E dentro dessa perspectiva acaba havendo a ausência do eu. Porque o bailarino está ali para reproduzir algo de outras pessoas, digamos assim. Bem, quando eu montei esse workshop, eu fui estimulada, incentivada a partir da leitura do artigo de Marlene de Lima sobre composição coreográfica. Estudando para montar o workshop, eu encontrei um artigo falando sobre essas questões. E eu resolvi acrescentar essas questões ao workshop. E hoje prefiro trazer essa ideia para que a gente possa repensar essa questão da técnica dentro do objetivo da espiritualidade. Bem, a Marlene, ela vai problematizar a questão da coreografia usar sequências de movimentos que combinem com a leitura musical e a reprodução de movimentos em que haja a ausência do bailarino, em que seja uma reprodução, como o professor passou um combo e você aprendeu um combo, sem significado nenhum. Ele pode ser ressignificado por você, claro, mas também pode ser apenas uma mera reprodução. E é nisso que a autora entra com a ideia de reflexão. Então, assim, eu vou compartilhar um pouco dessa ideia do artigo dela para a gente repensar isso. Porque, para mim, Gilmara, coreografar não é somente usar os movimentos que combinem com a leitura musical. Porque a gente é ensinado a isso, né? Mas não que isso esteja errado também, por favor, e nem eu estou fazendo uma crítica a isso. Mas eu acredito que a gente pode ir além disso quando a gente tem o interesse em transcender. A gente pode pensar sobre o movimento humano, a técnica e a expressão nesse processo de composição coreográfica ou de improviso de uma apresentação, né? Então, vamos pensar um pouco no conceito fenomenológico que a autora ela traz. Esse pensamento é um pensamento filosófico, né, que não objetiva buscar verdades no processo da construção de conhecimentos, mas de possibilidades que despertam através de uma reflexão. O pensamento fenomenológico, segundo o autor Kant, proporciona também uma maneira de ver o mundo, de admiração frente ao mundo. E é dentro dessa ideia, dessa problemática, que a autora Marlene traz à luz os aspectos de intenção. Porque a intenção, como dizia Papos, a magia é um ato intencional. Crowley desenvolveu essa ideia depois, né, trazendo a magia como algo que parte da intenção. Quando a Marlene fala e traz à luz aspectos de intencionalidade, me brilhou um caminho que eu precisava compartilhar com vocês, que tem muito a ver com esse caminho que a gente busca da magia, né? Então, a intencionalidade é o primeiro. A percepção, a intuição, que são vividas através da experiência humana e até de coisas que a gente traz de nossos ancestrais também. A fenomenologia, ela refere-se à faculdade do sentir, do receber, do perceber, né? Então, esses são os pontos iniciais assim que eu gostaria de trazer para vocês
refletirem sobre a questão da técnica de dança na perspectiva espiritual. Bem, a segunda coisa que eu gostaria de falar para a gente repensar é pensar o movimento humano. Segundo o autor Shipp, ele diz que a arte não reproduz o visível, mas sim torna visível aquilo que é inédito e inusitado. Se a gente for pensar a coreografia, a dança enquanto arte, seria bom que a gente pensasse sobre como a arte transmite os nossos sentimentos interiores, né? E nisso a gente se distancia muito daquela coreografia reproduzida, que são movimentos aleatórios só para combinar com a música, que muitos autores chamam de coreografia robótica, que aperta o botão e todo mundo faz igual, né? Mais ou menos isso. São as críticas mais contemporâneas, né, em relação à arte da dança. Bem, o autor Shipp, ele ressalta que é importante pensar que a arte é uma expressão do inédito e não visível, e não a reprodução de algo já existente e codificado, né? Então, para ele, a arte é uma expressão do inédito, né? É algo inédito. É como aquele artigo que eu escrevi falando sobre a aura e a autenticidade da dança tribal. Tem na internet. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Foi um artigo que eu desenvolvi durante um mestrado que eu comecei em crítica cultural em 2013, foi 2013. E eu trouxe um pouco dessa relação da aura e da autenticidade, que a aura ela é única a cada apresentação. Você pode repetir a mesma coreografia em diversos lugares, mas a energia produzida por você, pelas pessoas, a energia que flui naquele ambiente e aquela aura que você vai construir com a sua dança, ela vai ser única em cada lugar. E a gente sente isso. A coreografia pode ser a mesma, o figurino mesmo, as pessoas que dançam com a gente as mesmas, mas o lugar, o público, tudo, o dia, a hora, a posição dos planetas, tudo vai ser diferente depois. E aí a gente sente que aquela apresentação nunca vai ser igual a outra. Bem, Merleau-Ponty, ele vai dizer que o movimento na dança é um movimento abstrato. É um movimento que inaugura no corpo um processo de reflexão e construção de uma subjetividade. E ele fala que a gente não deve marginalizar o sentido desse movimento e da vivência que cada bailarino subjetivamente vai ter naquele momento. E a gente pode pensar, né, através disso, que ultrapassar a ideia de movimento na concepção mecânica tradicional, que traz o movimento como algo de repetição sem sentido e vazio, e o corpo como uma máquina, vai trazer, na visão desse autor, a morte do sujeito. É muito interessante essa visão dele. E ele diz que a gente não pode separar o sujeito do mundo, né? Que o mundo, que o mundo vai estar se apresentando para esse bailarino de uma forma, e esse bailarino vai estar vendo e ressignificando esse mundo de uma forma subjetiva. E que a movimentação é uma ação original desse ser humano, pelo qual ele remete ao mundo e pelo qual ele se manifesta. É muito massa. O autor anterior que eu citei, o Kans, ele fala que o movimento humano é fundado na intencionalidade. Claro, a gente sabe, quando a gente movimenta o nosso corpo, é para fazer alguma coisa, então a gente tem uma intenção antes, né? Se eu levanto uma mão, se eu aceno para alguém, qualquer coisa que eu faça com a mão tem uma intenção, óbvio. Então, é importante que a gente pense que o simples movimentar
do corpo significa se relacionar intencionalmente com o mundo. O diálogo entre o ser, né, o bailarino ou a pessoa, e o mundo. Então, dentro disso, né, a gente pensa aí um pouco sobre o movimento humano, pensando o movimento humano, qualquer movimento que seja, né? Não exatamente o movimento de dança, mas pensando o movimento humano como uma raiz para a gente desenvolver essa reflexão que eu estou propondo hoje, né? Bem, depois que a gente pensar o movimento humano, a gente pode entrar agora na técnica, a gente pode pensar a técnica. E eu queria deixar bem claro que eu não considero a técnica algo que não seja importante, tá? Quero deixar bem pontuado aqui que a técnica tem a sua importância. Claro, ela é o domínio sobre o movimento. E é claro que isso é fundamental no corpo de um bailarino, né? O bailarino que dança, ele precisa dominar o corpo dele e ter o domínio dos movimentos. Para mim, isso é óbvio. Mas o que é importante repensar o conceito de técnica é que esse conceito de técnica não esteja ligado às ideias robóticas e meras reprodutivas, como eu citei, né, há pouco tempo atrás. Então, assim, a ideia é pensar além dessa reprodução. Então, assim, até a própria palavra técnica significa criar, produzir, habilidade, engenhosidade, né? Então, só que assim, essa técnica, a meu ver, a minha ideia, a minha problematização é trazer essa técnica como algo não meramente passivo. Não é que você não possa pegar um combo de uma professora e usar na sua coreografia, não é que você não possa pegar uma coreografia inteira igual a de alguém, sei lá, que você já dançou e dançar, mas que isso não seja passivo, entendeu? E que você não esteja de corpo vazio trazendo aquela apresentação. Eu quero deixar claro que tudo que eu estou falando aqui é dentro do objetivo de trabalhar a espiritualidade dentro da dança, tá? Eu não estou falando da dança como arte, como uma apresentação artística, como cultura. Eu não estou falando nisso. Eu quero deixar claro para que as pessoas para que não fique brecha para que as pessoas falem, né, que eu estou dizendo que a coreografia não é importante, que a técnica não é importante, e eu quero pontuar que não é isso que eu estou dizendo. Para mim tudo é importante, tudo tem a sua importância. Mas a gente precisa, nesse caso, especificamente nesse objetivo, talvez repensar e pensar além, né, disso. Então, assim, a técnica, ela influencia de forma decisiva a relação que o homem tem com o seu mundo, né? Então, ela pode ser trazida de forma natural também. Bem, definir a técnica como uma maneira de desocultamento, veja só, a técnica que o bailarino pode trazer, ela pode ser uma maneira de desocultamento. E isso significa entender a essência da técnica como verdade do relacionamento do homem com o mundo, e não mais como algo exterior, exclusivamente instrumental, como a gente vê como pode ser visto, né? Mas a maneira como esse sujeito se apropria e aproxima-se da sua natureza. Trata-se de um fato, né, histórico, onde cada pessoa, cada civilização tem a sua singular maneira e propósito de desocultamento. Isso foi algo que a Marlene, nesse artigo que eu li, falou. Então, assim, desta forma, é importante repensar o conceito de técnica longe dos procedimentos meramente técnico-casual, em detrimento do permitir que ele apareça e se manifeste através também da sua expressividade, né? Essa é basicamente a ideia da Marlene que eu comungo e compartilho
totalmente dentro dessa perspectiva. Eu gostaria de falar que a Marlene, ela não trabalha, pelo menos até onde eu sei, com a visão espiritual, tá? Ela traz essa crítica no mundo da dança normal. E eu achei muito interessante para trabalhar dentro do mundo espiritual, com o objetivo de entrar em contato aí com essa área desconhecida, né? Bem, a gente pode pensar a expressividade também. Todos esses títulos foram pensados por ela, que eu estou compartilhando com vocês. E junto com as coisas que ela disse, eu trago um pouco do que eu acho também. Então, assim, ao vivenciar a dança, é importante pensar também na expressão e não somente na reprodução dos movimentos, né? Ultrapassar esse limite, expressando as suas percepções, como é que eu posso dizer? O sentido de algo para você ali naquele momento. Ela fala assim, ó. A autora fala assim. Ela pergunta: como se relaciona o fenômeno da expressividade na coreografia em relação à supremacia do domínio técnico? Como ampliar a visão reducionista do conceito de expressão e técnica? Ou seja, como chegar à essência da expressão nos movimentos que constituem uma coreografia? Então, esse é a grande questionamento da autora. Me fez repensar bastante, principalmente dentro do viés que eu já busco com a minha dança. Então, ela vai citar outro autor, falando na importância de enfatizar a perspectiva do corpo, né, considerando como espaço expressivo, visto que, primeiramente, o fenômeno expressivo ele é vivido e a expressão significa a capacidade de transcendência inerente a cada corpo no alcance, e o alcance perpassa esses dispositivos, né? No sentido de afirmar essa totalidade. Ela vai citar o autor chamado Merleau para falar sobre isso. E ela também vai trazer o conceito de expressão, né? Ela vai falar que a expressão é o ato intencional e a operação da intencionalidade como conceito de expressão que expressa sentido, percepções e experiências de mundo vivido. Isso aí eu já falei anteriormente. Mas é basicamente o conceito de expressão dela. E ela vai falar que na composição coreográfica, a técnica e a expressão não podem ser conceituadas como um mero meio de dominação de movimentos para a representação específica de determinados movimentos, que já são codificados e repassados e tudo mais, mas que deve representar, como é que ela falou? Um fundamento presente no descobrimento, no descobrimento dos movimentos dentro de uma coreografia. E que vai ser um meio, como é que ela fala? Algo que fundamenta um fazer poético e um se movimentar significativo para o bailarino. Então, assim, basicamente, essa ideia da Marlene é muito importante dentro desse objetivo de trabalhar a ideia ritual, né, e trabalhar com o nosso oculto, com o oculto exterior. Então, assim, para esse workshop, né, que eu dei, eu li várias coisas e eu gostaria de ressaltar algumas referências para vocês pesquisarem e se aprofundarem mais nisso, que é um enigma dos processos criativos à iniciação artística, que é uma tese de doutoramento de Débora Barreto. Ela vai falar da dança como enigma. Tem também um livro da Mônica Dantas, que é O Enigma do Movimento, que eu acho importante. O que é a fenomenologia, né? Eu usei
o livro da Artigues. Quem tiver interesse pode me pedir depois essa bibliografia, eu mando tudo escrito, tá? Mas quem não vai querer entrar em contato comigo, pode já, quem não quiser ter o trabalho e tudo mais, já pode pesquisar esses que são, assim, os mais importantes. Tem também o de Miller, que vai falar sobre a expressão. Tem a biomecânica entre vida e a máquina, um acesso filosófico que vai, né, trazer a ideia da dança, da motricidade humana. E esse artigo da Marlene, que é a composição coreográfica. Tem também uma matéria que saiu numa revista da UFSC, que é uma concepção dialógica e uma teoria do movimento humano, que também é bem interessante vocês pesquisarem. Bem, então por fim é isso. Eu gostaria de deixar a reflexão para vocês pensarem, né? E deixar claro que a técnica é algo que a gente vai usar, né? Dentro do nosso viés espiritual, do nosso foco do projeto. Essa técnica, tem gente que já está estudando comigo, a técnica tem um grupo só para trabalhar a técnica comigo, e tem um grupo que trabalha essa questão da espiritualidade, né? Do oculto e tudo mais. Então, tem gente que já dança também, que não está estudando comigo, mas que está fazendo parte do projeto, mas que já tem a base de alguma outra dança que pode ser usada a favor. Quanto mais movimentos você conhecer, tiver natural em seu corpo, é muito importante dentro do papel da dança, né? Dentro do papel do bailarino. Agora, é importante também deixar vir à tona essas questões, né? Da naturalidade, da expressão, da própria personalidade e de sentimentos e sentidos que a gente que pode surgir no momento de um ritual, de uma apresentação, enfim. Bem, por hoje é só e até o próximo podcast.